Olá, pessoal! Então, aqui é a nossa última parte da aula de hoje, falando sobre o Brasil ainda, né? Então, quero mostrar algumas coisas para vocês, só deixa eu ver aqui se não fica muito pequeno, mas eu acho que vocês conseguem enxergar tranquilamente, tá? Eu falei para vocês, né, que o gasto social ele muda ao longo do tempo, correto? Existem até tabelas mais atualizadas, me perdoem, tá? Eu não buscar uma tabela mais atualizada, mas essa tabela basicamente abrange os governos do PT, né, que começa em 2003 e vai até 2016, que não está aqui e não tinha sido atualizada essa tabela, e a gente vai ver um pouquinho sobre o gasto social na realidade. A gente não vai dar uma de o fulano gastou mais, o outro gastou menos na área de tal, na área tal, porque o partido meu é melhor, o não sei o que é ruim. Não, nós vamos ver dados, né? Dados. Depois eu mostro para vocês aí a primeira página, né? Mas dados se eu não me engano, acho que é do Tesouro Nacional, esses dados editados, enfim, né? Para a gente ter uma base do que a gente está falando. Isso é importante, né? Então, pessoal, a assistência social aumentou ou diminuiu ao longo desses 2002 a 2015? Dá para ver que aumentou. Eu falei sobre isso. Depois eu vou mostrar uma coisa específica sobre a assistência social. Aonde se gasta mais, quais os programas. Logo mais. Então nós tínhamos 0,5% só. E em relação ao que, pessoal? Em relação ao PIB, né? A tudo que é produzido em termos de bens e serviços. Né? Enquanto era 0,5% em 2002, ele tem uma evolução quase que constante, né? E chega a 1,5%. Isso não é pouca coisa, ou seja, proporcionalmente ao PIB, nós temos um aumento de 0,5% no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso até o segundo ano do primeiro governo Dilma, nos governos do PT, para 1,5%, ou seja, houve uma... né, se triplicou, houve um aumento de 200% nesse aspecto em relação à assistência social, tá? Em educação, nós tínhamos 1,7% somente do PIB em educação e cultura. Isso são gastos do governo central, tomem cuidado, tá, pessoal? Isto aqui não estão outros gastos que sejam as dos outros governos, né, estaduais e municipais. Então, em educação e cultura estão juntos aqui nessa rúbrica, né, e foram de 1,7%, às vezes diminuíram, mas depois, principalmente a partir de 2008, este foi um aumento também que chegou a 2,7% do PIB. Ou seja, em relação a 2002 até 2015, houve um ponto percentual de aumento, né, de PIB sobre educação. Na terminologia conceitual de contas públicas, a gente utiliza gasto, tá, pessoal? Gasto social. Mas algumas pessoas falam, e eu também concordo, que na verdade educação não é gasto e sim investimento. Mas isso daí é uma questão de nomenclatura, né? E, em verdade, todo mundo acredita que investindo mais ou gastando talvez mais pelo menos gastando bem em educação, a gente tem retornos maiores no futuro para as futuras gerações brasileiras, né? Com uma educação mais desenvolvida, com um corpo profissional melhor, e isso o Brasil talvez tenha tentado começar a engatear nos últimos anos, mas ainda está muito mal, tá? Em algumas questões na área de educação. Mas também houve um aumento de gasto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Em termos de organização agrária, basicamente alguns valores para assentamentos de reforma agrária, houve uma estabilidade, não houve um aumento, né? Inclusive houve mais, se eu não me engano, em dados do governo Fernando Henrique, houve mais assentamentos do MST no governo Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça, em relação a alguns dos governos petistas, tá? Mas isso teria que buscar dados mais específicos para serem falados. A Previdência Social também é o maior gasto de todos aqui. Prestem atenção, a Previdência Social é o maior gasto social. Não esqueçam disso. Por isso que a Previdência precisa ter reformas, tá? Então se gastava 8% e foi tendo uma evolução, né? Uma evolução e se terminou com 9,3%, tá? E uma necessidade de novas reformas, porque depois se continuou aumentando isso aqui. Então, às vezes, a Previdência Social, que é basicamente os gastos com o INSS, né, que conta aqui na Previdência Social
alguns auxílios, né, que são dados pelo INSS. Nós estamos falando, se não exclusivamente, uma boa parte INSS, mas a principal é pensões e aposentadorias. Ele tem um gasto aumento. Isso aqui é importante, pessoal, no welfare state de qualquer país, porque isso também indica uma espécie de distribuição de renda entre gerações. Então, por exemplo, existem lugares, hoje no Brasil, o financiamento da Previdência se dá quem está contribuindo para a Previdência, que geralmente são os ativos, né? Então se financia os idosos, sendo que os idosos financiaram uma parte também da sua Previdência Social lá no passado, quando financiaram as gerações mais velhas, que inclusive já faleceram. Só que justamente isso também é um motivo de debate entre gerações, né? A nossa geração, por exemplo, por favor, eu gostaria de me aproximar mais de vocês. Eu sei que eu sou um pouquinho mais velho que vocês que estão me ouvindo, mas de certa forma eu sou da década de 80, tá, pessoal? E eu ainda já peguei as mudanças previdenciárias. Eu, por exemplo, quando entrei no setor público, no primeiro ano daquela nova reforma que eu disse para vocês no vídeo anterior, eu não me aposento mais ganhando o salário integral do servidor público federal. Eu me aposento com o teto do INSS. Isso tem uma diferença bárbara para os meus colegas que entraram antes. Então hoje eu sou fruto de uma geração que está pagando o preço, entre aspas, né, de sustentar uma previdência mais saudável. E vocês também vão sustentar ainda mais do que eu, né? Então também são questões geracionais. Eu tenho tios meus, tias minhas que se aposentaram com 40 anos. Ou seja, a diferença de 30 anos geracional é uma diferença absurda. Porque enquanto eu vou ter que trabalhar até os 65, isso se não houver uma nova aumento de idade até lá, a minha tia, por exemplo, que é uma pessoa que é exatos 35 anos, 37 mais velha que eu, que dá pouco mais de 2 gerações de diferença, trabalhou aos 40 e poucos anos e com salário integral também era funcionária pública, né? Ou praticamente integral, tá? Então assim, pessoal, essas diferenças geracionais também são conflitos distributivos. Isso é uma coisa importante para vocês perceberem, né? Então teve gerações anteriores, principalmente de servidores públicos, que se beneficiaram de uma legislação previdenciária muito benéfica para eles, e eles ainda estão vivos, tá? Estão com mais de 60 anos, em geral, mas se beneficiaram. Esse é um dos problemas, inclusive, que eu falo do Rio Grande do Sul, que deveria ter havido uma reforma previdenciária nas décadas de 80 e 90, mais rigorosas quanto a esse tipo de aspecto. Por exemplo, não permitir que uma pessoa como eu tivesse, né, por exemplo, parentes meus, né, tios meus se aposentassem tão cedo, né? Mas isso foi para todo funcionário público estadual, né? Mulheres e homens se aposentando entre 45 a 50 anos na década de 90. Hoje não é mais possível isso. Mas eles estão vivos e estão recebendo essa previdência. Então há um conflito distributivo. Afinal, eles foram beneficiados por isso, ok? Não adianta dizer que não que foram, tá? Porque nós não vamos ter a mesmo benefício de daqui a pouco se aposentar com 45 ou 50 anos. Vocês não são de uma geração onde isso vai ser mais permitido, né? Vocês devem ter esses exemplos em casa. Saneamento básico e habitação. Olha como se gasta em saneamento básico no Brasil. Quase porcaria nenhuma, e habitação também. Gastamos muito pouco. Por isso que nosso saneamento básico é muito ruim ainda no Brasil, tá, pessoal? Se gastava em 2002 0,1% do PIB e isto aumentou em 0,5%. Né? Então, até aqui, ó, educação, assistência, organização agrária, previdência e saneamento, praticamente, com exceção de organização agrária, em todos houve um aumento de gasto social, como eu tinha dito para vocês em relação nos governos do PT. Na área da saúde, tá, se começa também em 1,8%, se diminui em certo momento, mas se chega a 2,1% em 2015. E aqui tem uma observação importante a ser dita. E eu discutia isto com o meu professor de economia na graduação. O Bolsa Família, ele tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês logo, na assistência social. Tá vendo? Olhem como nós triplicamos o gasto em assistência social entre 2002 a 2015. Isso mostra que nós tivemos, o nosso welfare state foi um welfare state mais assistencialista, no sentido de ajudar por meio do Bolsa Família principalmente, e que foi o grande responsável, e também pelo BPC, que eu já vou explicar o que é o BPC, tá, a chegarmos a esse número, que é uma política de distribuição de renda, uma política social de distribuição de renda.
Quando a gente parte para a área da saúde, que é uma área importante, nós não tivemos um aumento tão expressivo. Aumentou de 1,8% aqui para 2,1%. Tá? Ou seja, houve um aumento de apenas cerca de 15%, né, pessoal? 13% em relação ao PIB, né, os gastos referentes à área da saúde, enquanto outras áreas como assistência dobrou. Em educação também aumentou um pouco mais sensivelmente. Ou seja, não é que a saúde tenha sido esquecida ou até mesmo diminuído o investimento nela, mas que proporcionalmente à assistência social nós deixamos de aumentar dinheiro na saúde. Aí o professor de vocês faz uma pergunta: e se nós tivéssemos mantido esse 0,5% em assistência social, não tivéssemos feito Bolsa Família, não tivéssemos ampliado o BPC, tivéssemos mantido nesse 0,5%, nós não poderíamos ter 1% a mais aqui na área da saúde? 3,1%? Será que não teria resolvido boa parte dos problemas de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Vejam como aqui são escolhas políticas, né, que nós fazemos. Então, eu estou afirmando que se nós tivéssemos diminuído, inclusive, e feito uma reforma da Previdência mais dura, tá? Nós tivéssemos diminuído um pouco de dinheiro na área de ciência social, nós talvez pudéssemos ampliar aqui para a área da saúde 3%, né, do PIB. E isso significa em volumes, às vezes, de dinheiro, 1% a mais do PIB, por exemplo, um volume bem forte. Atualmente significaria cerca de, se eu não me engano, de 80 a 90 bilhões a mais por ano para financiar a saúde, pessoal. Isto faz diferença, tá? Então vejam como também são decisões políticas isso aí. Não estou criticando, né? Não é isto, mas estou dizendo para vocês não serem inocentes. O dinheiro não vem de graça, tá? É isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Ok, pessoal? Agora eu quero mostrar uma outra tabelinha. Perdão aí que eu sei que vocês vão ficar tonta, não olhem para a tela, senão vai dar problema aí, vocês vão. Espero que não vomitem aí, mas tá. Olhem aqui, pessoal. Programa Bolsa Família. Não tinha, ó, beneficiário. Aqui diz a quantidade de benefícios pagos em dezembro de cada ano, ou seja, no último mês de cada ano. Então, até 2003 não tinha beneficiários do Bolsa Família. Existia o chamado Bolsa Escola, né? Existia o Vale Gás e o Bolsa Alimentação. A partir da unificação desses programas e com a criação do Bolsa Família, nós temos já desde o início 6 milhões de famílias beneficiadas e esse número vai aumentando até 2015 a chegar em quase 14 milhões. Na verdade, o pico foi aqui, ó. Um pouco mais de 14 milhões de famílias beneficiadas em 2013, né? O ano dos movimentos das jornadas de junho. Será que tem alguma coisa a ver? Interessante, né, pessoal? O que é o BPC? Nós temos dois tipos de BPC, que é benefício de prestação continuada. Nós temos para portadores de deficiência e para pessoas idosas. Qual a diferença? Bom, justamente o nome já está dizendo, quando as pessoas têm uma deficiência, por exemplo, cegueira, tetraplegia, estou dando alguns exemplos aqui, eu não sei exatamente quais são os tipos de deficiência que são aceitos para ter no programa. Ah, professor, eu não tenho um dedo, não tenho dedo mindinho, que nem o ex-presidente Lula. Não, provavelmente eu acho que aqui tu não vai entrar, né? Porque não ter uma parte do dedo mindinho, por exemplo, não significa tu ter uma pessoa, comparar com uma pessoa, por exemplo, que não tenha a visão. Eu acho isso injusto. E, então, houve um aumento de pessoas que foram, né, colocadas aqui com pessoas com deficiência. Essas pessoas, o benefício de prestação continuada paga um salário mínimo, que é bem mais que o Bolsa Família. E tem esse aqui que é para idosos que nunca contribuíram, para as pessoas lá que são pobres e que têm acima de 65 anos, ou não contribuíram o suficiente, ou não conseguiram, né, contribuir ao longo da vida. O que eu acho injusto aqui, tá? Um salário mínimo. Por quê? E eu vou explicar. E aí é uma ideia de justiça social. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse tipo de situação, tá, pessoal? Essas pessoas aqui às vezes nunca contribuíram, correto? Por que elas vão ganhar o mesmo salário mínimo de pessoas que contribuíram a vida inteira? Ah, professor, mas elas são pobres e são idosas. Eu sei, correto. Mas tu não achas que, de repente, o gasto que tu vai ter, ele vai ser muito similar ao gasto do Bolsa Família? Por quê?
Porque aqui nós estamos falando em número de beneficiários, concordam? Só que se vocês calcularem, por exemplo, 2 milhões de pessoas recebendo todos os meses um salário mínimo, talvez seja o equivalente ou muito próximo de um contingente expressivo de brasileiros que recebem Bolsa Família, que são pessoas realmente miseráveis, né? Então, em termos de justiça social, eu acho essa coluna aqui um pouco injusta. Não as dos deficientes. Eu acho que até os deficientes deveriam ganhar até mais que um salário mínimo, tá? Por uma critério de justiça social que eu entendo, que eu compreendo. Agora, pessoas que nunca contribuíram para a Previdência deveriam, na minha opinião, migrar daqui para cá, para o programa Bolsa Família, e viver com, em média, 200, 300 reais, porque nunca contribuíram, tá? E não ganhar um salário mínimo. Mas daí é um critério de justiça de cada um de vocês. Só que veja bem, professor, como tu é duro, como tu é rígido. Não se esqueçam que isso aqui é dinheiro, tá, pessoal? E que é um dinheiro que falta pra cá, que falta pra cá, que falta pra área da saúde, como eu falei lá pra vocês no início. Ok? Então, tenham responsabilidade a partir de agora. Nós estamos falando agora assunto sério, né? Não é só simplesmente gastar por gastar. Até porque tem alguns efeitos muito ruins para a inflação se tu gasta muito. Mas isso é uma discussão de macroeconomia que eu não vou conseguir entrar com vocês, ok? Só para título de curiosidade, isso aqui já existia desde a ditadura, as rendas mensais vitalícias, tá? Tanto para inválidos quanto para idosos, mas está, como vocês podem perceber, em extinção, tá? Isso aqui é uma coisa mais antiga, ok? Já não existe mais com este nome. Professor, vai nos dar uma atividade? Claro, o professor de vocês vai dar uma atividade para vocês, tá? Vou até aumentar aqui para vocês verem, vocês adoram fazer atividades. Eu sei, o professor é chato pra burro. Eu sou chato mesmo. Olha cá, pessoal. Cada grupo fará um breve vídeo bem editado, por isso que é tão curtinho, de 1 a 2 minutos, sobre impostos, taxas ou contribuições no Brasil, contendo o quê? Quem aplica? Governo federal, estadual ou municipal? Quem controla, né, a arrecadação desse tipo de imposto, dessa taxa, dessa contribuição? Quanto é que se arrecada por ano no Brasil nesses impostos, né? Quem paga, né, incide sobre consumo, incide sobre renda ou incide sobre propriedade? Professor, é confuso. Vai estudar. É por isso que eu disse, por isso que é para fazer essa atividade. É para vocês entenderem como é que se pensa os impostos no Brasil, né? Afinal, é muito legal falar sobre gasto público social. Agora vamos falar como se paga isso, né? Então aqui eu coloquei 9 impostos, tá? Vocês se organizem no grupo de WhatsApp aí de vocês, né? Façam grupos até, imagino, 5 pessoas, tá? E aí é o que eu quero, pessoal, sejam bastante criativos, né? Coloquem assim o ICMS e tal, aquela coisa. Tem gente que bota aquela, né? Faz um desenho à mão assim, numa página em branco e tal, e vai explicando algumas coisas. Eu já vi, bem didático eu quero. Só de 1 a 2 minutos, ok? Vocês vão precisar de informação, então, sobre isso. Pesquisem sobre esses impostos, dividam-se entre vocês e depois vocês vão editar esse vídeo. Eu quero um vídeo bem editado, explicando direitinho, contendo tudo isso aqui, né? Aplicação, total arrecadado, quem paga esse imposto, né? Por exemplo, imposto de renda. Quem é que paga imposto de renda, né? Quem é que paga o ICMS? Será que é todo mundo? Tá? O INSS, como é que funciona? Confins, CSLL, IPI, IPVA, IPTU e ISQN, que é municipal, já adianto, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos arregaçar essas mangas, vamos parar de reclamar e vamos trabalhar, porque essa é a nossa última atividade, então, pelo menos assíncrona comigo, né? Depois é com outro professor. Então era isto, forte abraço, bom final de semana.